Então, só que elas que contemplam processos de produção baseados em materiais biológicos. Então, micro-organismos, produtos resultantes, materiais biológicos e os próprios micro-organismos, desde que sejam transgênicos. Tá? Desculpa, transgênicos. Então, um exemplo é vírus, uma vacina são vírus mortos ou são aplicados na pessoa, né? E então, ela é uma patente. Existem inúmeras vacinas aí, né, que nós temos. Tá? O que não são patenteadas nas vacinas, né? Eu até coloquei aqui a Dolly, né? Ou todo ou parte de seres vivos, né? Um clone não pode ser patenteado. O processo para gerar isso pode, obviamente. Né? Tem a história do licopeno. O processo para retirar o licopeno do tomate pode ser patenteado, mas o licopeno em si não pode ser patenteado. Tá? Parágrafo 1. Para fins desta lei, micro-organismos transgênicos não organismos são organismos, exceto todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem mediante intervenção humana, direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançada pela espécie em condições naturais. Tá? É bom frisar isso aqui, para lembrar em vocês que é das possibilidades da lei. Tá? Matéria não patenteável, né? A gente discutiu 3 tipos de patentes: de invenção, modelo de utilidade e a biotecnologia, que é a invenção. O que não se pode patentear? Não se considera invenção, nem modelo de utilidade, descobertas teorias científicas e métodos matemáticos. A lei da gravidade não pode patentear. A teoria de Einstein também não pode patentear. Tá? O que ela produz com isso, sim. Daí é possível os processos que são possíveis de patenteamento. Concepção puramente abstratas também não se pode. Teorema de Pitágoras não se pode patentear. Esquemas planos, princípios ou métodos comerciais também não se pode, né, patentear. Não se considera invenção nem modelo de utilidade, novamente, repito, obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas, qualquer criação estética. Você não pode patentear essa obra aqui, né, ou essas obras, você não pode patentear. Tá certo? Tá? O processo de fazer essa obra, sim, todo o projeto em si, como foi feita, né? Se é um processo distinto, daí sim, o processo em si. Programas de computador em si não podem ser patenteados. Tá? Existem, na verdade, são registrados, né? Na realidade. Então aqui eu coloquei vários exemplos de programas de computadores, né? Que existem, né? A apresentação de informações, então os plim-plins da Rede Globo, por exemplo, né? Ou da Rede Record não pode ser patenteado, essa musiquinha que existe. Como você apresenta informação, entrevistas não podem ser patenteadas, e assim por diante. Tá joia? Regras de jogo não podem ser patenteadas, né? Métodos, né, operatórios também. Se um método operatório, uma técnica é feita, realizada, não se pode patenteá-la. Tá? Toda ou parte de seres vivos também não pode ser patenteados. Tá joia? Obviamente, não são patenteados o que não for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança e à saúde pública. Não se pode patentear uma carta bomba, né? Obviamente, né? Meu método é bom mesmo. Não pode ser feito. Substâncias materiais. Se você descobriu lá um átomo, por exemplo, o rádio que foi descoberto, não pode patentear um elemento químico. Ele ia ser dotado de ser descoberto. Não podemos patentear esse elemento químico, por exemplo. Tá? O processo, a máquina de raio-x, por exemplo, que utiliza um elemento que emite radiação, nesse comprimento de onda, sim, você pode patentear um método, como você conseguiu obter essa radiação e o método de conseguir, o instrumento que faz isso, você pode patentear. Vigência das patentes. De invenção, 20 anos. Modelo de utilidade, 15 anos. Existem certificados de adição para dar, acompanhar o pedido para esclarecimento, para dar mais informações, né? Também acompanha a data de vigência do pedido principal. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos de IPI e de 7 anos de IMIU, a contar da data de concessões ressalvadas questões judiciais ou de força maior. Às vezes você faz uma invenção que ela é de caráter nacional, segurança nacional. Você conseguiu fazer alguma coisa. Então, o governo fala assim, olha, isso aqui é muito importante que você patenteou, então você pretende patentear, então a gente vai ter que quebrar ressalvar essa questão, né, não quebrar, ressalvar essa questão via força maior. Tá? O Brasil não quebra patentes, de maneira alguma. Mas às vezes são situações que a população necessita, então entra-se nessa ressalva, assim, olha, como a minha população precisa desse material ou desse equipamento,
ou dessa vacina, assim por diante, eu vou reproduzir aqui no país. Eu tenho condições de fazer isso. Então ele pede concessão, né, ao fabricante para reproduzir por um determinado tempo. Tá? Tomar cuidado que a mídia coloca, o Brasil quebrou patente de tal coisa. Não é bem assim, não. Ele pede concessão, devido a uma necessidade especial. Esse é o direito. Tá? Extinção da patente, né, que a patente se perda por expressão no prazo legal, você não paga as coisas, né, eventualmente, né, passou o tempo, você não entrou com pedidos, não pediu o exame técnico, assim por diante. Renúncia pelo titular, caducidade, passou 20 ou 15 anos, você perde. Falta de pagamento, já comentei. E pela inobservância do discutivo do artigo 217, pessoa domiciliada no exterior, também é apresentada legalmente por outra pessoa, ela não tem, essa pessoa que está sendo representada exteriormente, deixa eu colocar de maneira melhor, essa pessoa, você pede, você faz o seu inventor e pede fazer um depósito na patente, você tem que ter uma pessoa que te represente. Né? Então, não foi observado alguma coisa que existe nesse 217 aqui, também pede a patente que está solicitando, ou que já solicitou. Né? Registros. Então, nós temos patentes de invenção, modelo de utilidade e biotecnologia, agora nós passamos para a parte de registros. Né? Que também é outra parte que existe, que o NPI também trabalha, de desenho industrial, de marcas e por diante. Tá? Bom, registro de desenho industrial. Veja, um desenho normalmente vai existir dentro de um pedido de patente. Mas quando você faz uma mudança que não envolva modelo de utilidade, ou seja, que apenas altere aqui o objeto, o conjunto ornamental de linhas, de cores, então é uma mudança de maneira plástica ornamental, tá? Então dá um novo visual a esse objeto, você tem que solicitar um desenho industrial, um registro de desenho industrial, não um modelo de utilidade. Existe sempre uma grande confusão dos dois. Né? Eu vou colocar passar mais rapidamente e mostrar para vocês, por exemplo, né, ó, isso aqui é uma garrafinha, tem um desenho distinto. É só um desenho distinto. Tá? Então, até poderia ter eventualmente pedido para o modelo de utilidade, né? Porque de repente as pessoas podem pegar aqui no meio, mas às vezes é só o desenho. Isso aqui não caracteriza exatamente uma utilidade, uma melhoria funcional. Então, é um desenho. Um rádio, um iPod desse tipo, né? Um novo aspirador, tá joia? Um segurador de celular na parede, um desenho, né? Uma jarra, um espremedor de limão, um carro. Então, são desenhos que são feitos. Tá? Esse, por exemplo, aqui do marshmallow, né? Isso aqui é um marshmallow. Ele fez essa curvatura dele, que é assim, eu duvido que você não tenha visto isso aqui para vender, é muito fácil de ver. Ele tem um registro de desenho industrial. É o mesmo marshmallow, só que ele foi entortadinho aqui, na forma de um parafuso. Tá? Tá certo? Então é um desenho industrial. Então você pode fazer um registro, porque você, considera desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que pode ser aplicada a um produto não visual, basicamente. Joia? Também tem uma forma de pedir isso internamente ao NPI, tem requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos, fotografias, campo de aplicação do objeto, taxa de depósito. Tá? Não são registráveis contrários à moral, forma comum vulgar. Essas formas não são registradas. Tá joia? O registro por desenho industrial ele vigora por 10 anos, contado a partir da data de vigência. Ele pode ser prorrogado por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. Então você pode estar prorrogando. Normalmente no ano final, no nono ano, eles já dão uma informação para você, daqui a ano que vem vai acabar o teu desenho, o registro de desenho industrial. Por favor, renove e assim por diante. Tá? Aqui tem um exemplo de MU, PI, MU e DI. Então, patente de invenção, modelo de utilidade e desenho industrial. Do telefone, é um exemplo mais clássico que existe. Né? Patente de invenção, os telefones evoluindo original, com disco e com teclado. As invenções foram feitas. O modelo de utilidade que nós vimos anteriormente, agora eu tenho onde falar e onde escutar. Posso colocar os dois, né, através de um outro método mais confortável, né, para atender.
o usuário, e esse aqui é o modelo de utilidade. Agora, daqui para cá, ó, esse telefone não mudou nada, ele faz a mesma coisa, só que é dourado, tem mais ornamentação e assim por diante. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui, ao invés de ser quadradinho, ficou redondinho, ficou colorido. Né? Então, registros, que foi feito um registro desse mesmo telefone. Ó, aqui, ó, esse aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, isso é um carrinho. O teclado está embaixo. Então, se você olhar aqui, ó, aparece um automóvelzinho aqui, né? Para quarto de criança, por exemplo, né? Ou para ficcionados. Então tem um carrinho lá, tá? E é o mesmo telefone, não mudou nada. Ó, os fones, né? Microfone, fone, teclado, mas é um carrinho.